Gente, meu nome é Mariana Soares, eu sou aluna do curso de Letras do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba. Atualmente eu estou cursando o 6º período no semestre 2019.1. Então esse vídeo está sendo gravado para ser apresentado à disciplina de Literatura Brasileira 4. Então vamos lá, a primeira questão diz assim: uma referência importante para designar os movimentos vanguardistas é a negação da tradição, a contestação ao passado e ao presente. Como essa ideia de revisão da história cultural do Brasil é plasmada no livro Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter. Então, essa ideia de revisão da história cultural do Brasil é plasmada no livro Macunaíma, de modo que o herói sem caráter inaugura a dimensão de um olhar sobre o país gigantesco em busca de suas diferenças. Então, como nós podemos ver, na obra existem diversas características, como a ausência de caráter e a preguiça, que é uma das principais características do personagem Macunaíma. Então, todas essas características são evidenciadas através do personagem Macunaíma, o qual se apresenta muito egocêntrico, repleto de malandragem, imaturidade e sem nenhum caráter crítico. Então, desse modo, Macunaíma ele aponta para o presente como uma possibilidade de entendimento acerca do atraso brasileiro, retratando que a nação brasileira é vista pela sua falta de maturidade e também pela presença do seu egocentrismo. A segunda: de que fala o capítulo Cartas às Encaminhabas e de que forma a linguagem utilizada corrobora as ideias formadoras do movimento modernista. Então, o livro, como nós sabemos, o livro ele faz parte da primeira fase modernista, que é a fase heróica. E a influência das vanguardas europeias é visível em várias técnicas inovadoras de linguagem que essa obra apresenta. Por isso que Macunaíma pode oferecer algumas dificuldades ao leitor desavisado. A narrativa ela se aproxima da oralidade no capítulo Cartas às Encaminhabas, porque Macunaíma, aí nesse capítulo, ele ironiza o povo de São Paulo, que fala uma língua e escreve outra, né? Então, esse é um dos capítulos mais significativos desse livro, em que é nesse capítulo que Macunaíma ele está em São Paulo e ele escreve uma carta para as encaminhabas, que são as índias, já qual Macunaíma seria o rei, utilizando o português erudito. Então, Macunaíma ele não domina as normas da língua escrita e ele comenta, ele acaba cometendo alguns deslizes, alguns erros. Então, ele envia essa carta para as índias de Encaminhabas, contando sobre a vida dele ali na cidade, e é bem engraçado, né? Então, esse capítulo ele é repleto de ironia e ele apresenta uma crítica para aquela sociedade que falava uma língua, mas que escrevia outra, porque se percebe que enquanto Macunaíma ele é todo desengonçado no jeito de falar, ou seja, existe toda uma coloquialidade que não é só dele, mas de todo brasileiro, porque ele representa o povo brasileiro. Então, por outro lado, quando nós nos referimos à escrita, à administração, enfim, no aspecto culto, no aspecto acadêmico daquela época, ele apresenta uma escrita emboscada, empolada, de difícil entendimento e totalmente diferente daquela falada pelos brasileiros. Então, esse capítulo ele apresenta essa crítica, fazendo uma relação à linguagem falada e à linguagem escrita. A terceira: de que forma a noção de cultura é desmistificada no livro. Então, nessa obra, a noção de cultura ela é desmistificada pelo fato de que Mário de Andrade ele demonstra a busca do povo brasileiro pela sua identidade cultural e nacional, a qual é simbolizada através do personagem Macunaíma, que é repleto de costumes e características que são totalmente brasileiras. E, além disso, Mário de Andrade ele utiliza como matéria-prima para a história várias lendas, vários casos populares do interior do país, e em que ele mesmo classificava a obra como uma antologia do folclore brasileiro, dizendo que a mesma era uma espécie de rapsódia. E, além disso, o livro ele nos faz refletir sobre a noção de cultura. Isso porque ele aborda muitas coisas indígenas.
além de ser caracterizado como um projeto nacional, apesar de apresentar muitas críticas. Então, como nós podemos ver durante a leitura, há uma certa dificuldade de ler, né? Porque ele vai abordar muitas coisas indígenas, muitos nomes, muitos termos, que na maioria dos casos são desconhecidos por nós mesmos. Mas essa era também uma intenção de Mário de Andrade, né? Causar esse certo estremecimento, esse certo impacto no leitor, porque nós estamos acostumados com estrangeirismos muito mais do que nós estamos acostumados com a nossa própria cultura. E é como se a cultura indígena ela fosse muito mais exterior do que a cultura, por exemplo, europeia, americana. E essa comparação entre a linguagem, ela também acontece entre a linguagem paulistana e a linguagem indígena, como eu já evidenciei na questão passada. A quarta e última questão diz assim: Mário de Andrade constrói na figura do personagem Macunaíma o retrato de uma pretensa identidade brasileira. Essa construção se distancia nos processos de construção de identidade nos períodos anteriores. Considerando um anti-herói, Macunaíma exemplifica o povo brasileiro na visão de Mário de Andrade. Que elementos embasam essa construção? Então, como nós podemos ver, Macunaíma era um anti-herói por excelência, inteligente, criativo, mas, por outro lado, ele era muito mentiroso e muito preguiçoso, né? Tem várias passagens do livro em que Macunaíma ele diz: ai, que preguiça! Então, as características que estão presentes nessa obra, elas promovem, elas tendem a promover no leitor uma certa reflexão sobre o povo brasileiro, nos fazendo pensar sobre o caráter nacionalista e a criticidade que faltava em Macunaíma. E essa falta de caráter do personagem que dá à obra o seu sentido inovador, uma vez que, por não ter caráter, Macunaíma ele recusa todas as descrições de caráter nacional que busca enquadrá-lo em uma moldura fixa e imutável. Então, a falta de caráter de Macunaíma é singular em meio aos discursos até então feitos sobre o caráter nacional. Então, é uma obra também que nos fazem repensar sobre o caráter do brasileiro, né? Então é isso, gente. Eu peço desculpa pela minha voz, eu estou um pouco gripada, mas é isso. Tchau, obrigado.